Graças a Deus. A paz, amados, que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Você deve ter estranhado que hoje eu não me dei uma palavra para vocês, é que hoje tivemos um dia um pouco corrido, quando estávamos ali hoje, instalando, durante o dia os refletores da nossa igreja. Glória a Deus por isso, Deus nos abençoou mais uma vez, tudo para a glória do nome dele. E eu queria compartilhar com vocês, acabemos o culto agora há pouco, eu queria compartilhar com vocês que um pouco do que pregamos, algo muito abençoado, muito forte. Eu creio que Deus vai falar ao teu coração no nome do Senhor Jesus. Eu preguei aqui em Efésios, capítulo 2, Eu queria que você até lesse essa mensagem na sua casa, vai te abençoar muito, te enriquecer muito, espiritualmente falando. Efésios, capítulo 2, eu preguei a partir do versículo 1, mas aqui eu quero compartilhar com vocês a partir do versículo 4, onde diz assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu a vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Observe que a Bíblia diz que a misericórdia de Deus é uma riqueza. Por que eu estou chamando a sua atenção para isso? Porque muitas pessoas, por sua vez, têm trocado a riqueza de Deus pela pobreza de Satanás. Como assim, pastor? Muitas pessoas têm rejeitado a misericórdia, o amor de Deus, a bondade de Deus, o cuidado de Deus, o zelo de Deus. Simplesmente têm rejeitado a misericórdia, que é a riqueza, pelo pecado. O pecado é uma pobreza. Ter rejeitado a misericórdia pela mentira, porque a misericórdia é verdade. A misericórdia é verdade. A mentira é uma pobreza. Então tudo aquilo que relacionado ao mundo, muitas pessoas têm deixado as coisas de Deus, cristão, pelas coisas do mundo. Mas a Bíblia deixa claro que pela graça sois salvos. Por que a Bíblia fala isso? A Bíblia também diz, deixa bem claro, que Cristo nos deu vida. Se Cristo nos deu vida, significa que antes nós não tínhamos vida, nós tínhamos em nosso corpo morte, nós tínhamos pecado. Porque o salário do pecado, a Bíblia diz que é a morte. Essa é a grande realidade. Então a gente caminhava para a morte e a gente não sabia, não se dava conta. E a Bíblia diz que nós éramos conhecidos como filho da ira. E se éramos conhecidos como filho da ira, quando ninguém deu nada nem por mim nem por você, e quando todo mundo via na gente como filho da ira, como a Bíblia diz, Deus usou algo na gente que até hoje eu não sei o que foi, e resolveu nos proporcionar salvação. De que maneira? Colocando em nossa vida a vida dele. Porque se a Bíblia diz que ele nos deu vida, a vida de Cristo é relacionada ao mundo espiritual. Aqui em cima está o mundo espiritual, aqui embaixo está o mundo físico. Então, se Cristo nos deu vida, ele tirou a morte, que é relacionada ao mundo, e colocou em nós a vida dele. E quando a gente vive em nós a vida de Cristo, obviamente, a vida de Cristo nos leva a perdoar. A vida de Cristo nos leva a amar os irmãos. A vida de Cristo nos leva a liberar o perdão. A vida de Cristo nos leva a ser alguém melhor. A vida de Cristo nos leva a não viver envolvido, relacionado às coisas do mundo. Porque a vida de Cristo é desligado das coisas desse mundo. A vida de Cristo não é relacionada às coisas desse mundo. A vida de Cristo é relacionada às coisas do mundo vindouro. É relacionada às coisas do mundo espiritual. Eu preciso lhe perguntar: qual vida você tem vivido? Porque quando a Bíblia fala que Cristo nos deu vida, a Bíblia está dizendo que Ele tirou de nós a vida do mundo, a vida de pecado, a vida da morte, e colocou em nós a vida dele. E quando a vida de Cristo vive na gente, a gente, por nossa vez, e por a vida de Cristo viver na gente, a gente nos torna alguém melhor. A gente abandona as coisas do mundo, a gente abandona a mentira, a gente abandona a idolatria, a gente abandona o pecado, a gente abandona as coisas erradas. Por que a gente abandona? Porque não é a vida aqui de baixo relacionada às coisas do mundo, é a vida lá de cima relacionada às coisas de Cristo Jesus. É a vida de Cristo Jesus que vive em mim e que vive em você. Eu vou finalizar para você entender sobre o que eu estou pregando. Diz aqui no versículo de número 6: e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar no século vindouro a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. A suprema riqueza da graça no século vindouro, ou seja, só pode alcançar essa riqueza do século vindouro, ou do mundo que está por vir, ou a riqueza chamada salvação, aquele que viver a partir do momento que a vida de Cristo vive nesta pessoa aqui embaixo, ela passa a viver relacionada às coisas lá de cima, não às coisas aqui de baixo. Quando a gente vive relacionado às coisas lá de cima, com relação às coisas lá de cima, a gente passa a aceitar essa riqueza que a Bíblia está se referindo no versículo 6, ou melhor, no versículo 7, aonde a Bíblia chama de riqueza, referindo a glória do porvir, ou seja, a salvação eterna mediante a palavra de Deus. E ele disse mais:
No versículo de número 8, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Pela graça sois salvos mediante a fé. Pela graça sois salvos mediante a fé. Está bem claro na palavra de Deus. Isto não vem de nós, é dom de Deus. Ou seja, a salvação é dom de Deus, mas para aquele que tem fé. Porque a fé nos leva à graça, a graça nos leva à salvação, a salvação nos leva a viver na eternidade com Cristo. Fé, graça, salvação e eternidade com Cristo Jesus. E ele finalizou dizendo no 10, pois somos feitura dele, criado em Cristo Jesus para boas obras. Somos feitura de Deus, criado em Cristo para boas obras. Significa que a pessoa que é criada em Cristo, ela pratica boas obras. A pessoa que não é criada em Cristo, ela pratica as coisas do mundo, as coisas ruins, as coisas erradas. Em quem você foi criado? Pelas tuas obras você sabe em quem você foi criado. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criada em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Olha o que diz o 10, né? Pois somos feitura dele, somos feitura de Deus, criado em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Em outras palavras, a pessoa que é feitura de Deus e criada em Cristo, pratica boas obras, porque obras não salvam, mas podem levar para o inferno. É o que a palavra de Deus está nos mostrando. Somos feitura dele, criada em Cristo para boas obras, e nós temos que andar nela, ou seja, andar nas boas obras, ou seja, viver relacionado às coisas do mundo, porque as boas obras são as coisas lá de cima, as obras aqui de baixo é obra de homem, é coisa ruim, coisa errada, coisa de Satanás, porque esse mundo jaz do maligno. Eu preciso te perguntar, qual tem sido as tuas obras? Pelas tuas obras, você sabe quem tem habitado na sua vida, porque quando a vida de Cristo habita na gente, a gente não vive relacionado às coisas aqui de baixo, a gente vive relacionado às coisas lá de cima. Quando Cristo na gente habita, e quando Cristo vive na gente, a gente vive para as boas obras, como está escrito, e não para as obras relacionadas às coisas do mundo. Pelas tuas obras, você sabe que na sua vida tem habitado. Deus abençoe. Meia-noite eu volto orando pela sua vida. Forte abraço em nome de Jesus.